Muito boa tarde, você é nosso convidado para acompanhar os destaques da Câmara de São José aqui no nosso Boletim Legislativo. E falando no Legislativo, desafios da mulher no cenário nacional foi tema de uma palestra realizada aqui na Câmara. Ainda vamos te mostrar no jornal de hoje detalhes da reunião da Comissão de Saúde, que cobrou medidas efetivas para a prevenção e combate à dengue. Ainda tem outros assuntos sobre saúde, então fica com a gente por aqui. Mas a gente abre o jornal de hoje com notícias aqui da Câmara. Em mais uma sessão, os vereadores debateram sobre uma série de assuntos de interesse público e também teve a apreciação de documentos como requerimentos, indicações e cobranças. Vamos conferir. Na 10ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 19 requerimentos, 11 moções e 3 atas de sessões anteriores. Um dos requerimentos aprovados informa a desfiliação do vereador Roberto do Eleven, do PSDB, e filiação ao PSD. Outros tratam de reforço em rondas pela PM, poda de árvores em contato com a fiação pela EDP e gestão da rodoviária por empresa contratada. Do total de 390 itens da pauta, 354 foram lidos para conhecimento. A maioria das indicações aponta a necessidade de serviços de manutenção em áreas públicas, como tapa-buraco, limpeza e sinalização viária. Na tribuna, os parlamentares comentaram sobre a falta de acesso alternativo ao Urbanova, Mato Alto, no bairro São João, e em Praça da Vila Sinhá, na região norte, climatização de sala de aula na Escola Municipalizada Maria Gomide, no Morumbi, denúncia de obras de escolas que podem abrigar criadouros de mosquitos, a Aedes aegypti, não convocação de professores eventuais, aborto, campeonato de futebol amador e resultados de atletas da cidade em competições esportivas de diversas modalidades, entre outros temas. Os parlamentares também falaram de uma reunião sobre segurança pública que acontecerá na Câmara na sexta-feira, dia 15 de março, às 19 horas. Os vereadores ainda aprovaram a supressão da sessão do dia 19 de março, feriado municipal do padroeiro de São José dos Campos. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A cobrança por políticas públicas e ações de enfrentamento à dengue na cidade foi foco de uma reunião da Comissão de Saúde realizada aqui na Câmara e a gente acompanha os detalhes agora. O combate à dengue foi o assunto central da reunião da Comissão de Saúde da Câmara de São José. Estiveram presentes os vereadores Milton Vieira Filho, que presidiu os trabalhos, Zé Luiz e Dulce Rita. Hoje nós temos aí em média de 7.500 pessoas com casos positivos na cidade e isso é alarmante, é preocupante para a gente e a comissão de imediato já tomou ali ações, né, convidando membros do Poder Executivo, oficiando com alguns questionamentos, né, um questionário bem amplo para trazer informações e medidas, ações que estão tendo agora aí, com enfrentamento aí nos casos de dengue na nossa cidade, que tem crescido esporadicamente, vamos dizer assim, um pouco até menos do que outras cidades vizinhas, mas se tornou alarmante para todos nós. Durante o encontro, os parlamentares debateram medidas que podem ser tomadas para frear o crescimento dos casos de dengue. A alta procura por atendimento médico nos hospitais da cidade, por consequência da doença, preocupa os vereadores. Todos os vereadores estão preocupados com as questões, por exemplo, de saúde do município. Isso não é monopólio de um, de dois ou de três, é da Câmara como um todo. Então nós temos que mostrar isso, que nós estamos preocupados sim, estamos fazendo ações, estamos fazendo conversas, inclusive com o Poder Executivo, inclusive através da Casa, fazendo projetos de lei que venham ajudar nesse sentido. Uma próxima reunião deve ser realizada no dia 21 de março para a continuação das discussões. A expectativa é que o encontro conte com representantes da Prefeitura para que os vereadores possam contribuir na busca por soluções. Felizmente, a Comissão de Saúde resolveu ver a gravidade da situação e a gente tomar alguma atitude aqui dentro da Câmara. Porque eu acho que de tanta gente estar aqui na Câmara denunciando o problema do lixo, denunciando o problema de áreas públicas sujas, denunciando casos de dengue no pronto-socorro, eu acho que isso alertou um pouquinho o governo e ele resolveu tomar uma atitude. Nós aqui hoje tivemos aqui a primeira reunião que vai chamar o pessoal da saúde, mas antes de chamar o pessoal da saúde, que pelo calendário vai demorar mais um pouco,
Pode parecer que 5 dias, 7 dias, até que seja uma semana, não é nada em termos de um calendário, de uma reunião, mas para as pessoas que estão aí precisando de tratamento é um tempo imenso. E vamos mudar um pouquinho de assunto? Hora de falar de emprego aqui no Boletim com a nossa agenda de serviços. Para quem está procurando emprego, olha só quais são as vagas disponíveis no Pátio de São José, aqui na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de montador, ajudante de obras, analista contábil, analista fiscal economista, assistente administrativo, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de máquinas, auxiliar mecânico de refrigeração, consultor de vendas, copeiro de lanchonete, corretor de imóveis, costureira, cozinheira, cuidador de pessoas idosas e dependentes, eletricista de instalações de veículos automotores, empregada doméstica encanador, encarregado de patrimônio, funileiro de veículos para reparação, garçom, gerente administrativo de lanchonete, gerente de vendas, instalador de painéis, instalador reparador de linhas telefônicas, manobrista, mecânico de automóveis, mecânico de motor a diesel, mecânico de refrigeração, mecânico montador, montador de móveis, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, operador de telemarketing, passadeira, pedreiro, pintor, pizzaiolo, recepcionista, serralheiro, soldador, supervisor de logística, tapeceiro de veículos, técnico de manutenção eletrônica, técnico em eletromecânica e combustão, técnico mecânico de refrigeração, vendedor, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E quarta-feira também é dia de expandir o seu conhecimento quando o assunto é mercado e emprego. Tem muita gente que sonha em ser dono do próprio negócio, não é mesmo? E é nisso que a gente te ajuda aqui no nosso quadro Empreende Sebrae, com dicas importantes de quem entende do assunto, para você aí ter sucesso abrindo a sua própria empresa. Nós temos mais pessoas empreendendo hoje no mercado brasileiro. E por que elas temos mais pessoas empreendendo? Isso principalmente por conta do empreendedorismo por necessidade, que era uma característica do nosso país. Pessoas que não conseguem se colocar no mercado de trabalho, não conseguem se recolocar no mercado de trabalho ou estão formalizados com carteira assinada, mas a renda é insuficiente para suprir suas necessidades. As pessoas tendem a ter uma iniciativa própria empreendedora. E isso aumenta quando nós vivemos períodos de recessão econômica, de crise econômica, como nós estamos passando já por um tempo, devido aos vários motivos, dentre eles principalmente a pandemia. Agora, como é que eu posso empreender nesse caso, reduzindo os riscos ou ampliando a possibilidade de ter sucesso? Primeiro, observando no meu entorno, no meu bairro, onde eu moro, na cidade onde estou, quais são as necessidades ou desejos que as pessoas precisam ter supridas, ou que até estão sendo supridos, mas eu posso melhorar. Se eu enxergo isso, eu posso criar um produto ou uma oportunidade, um serviço para oferecer por essas pessoas. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Até o nosso próximo programa. Com o tema Raça, Gênero e Classe, a Câmara de São José dos Campos promoveu uma ação para debater os desafios das mulheres na busca por espaço e direitos aqui no estado de São Paulo. O encontro contou com palestras de especialistas que também apresentaram o panorama do cenário da mulher na luta pelo fim do preconceito e da violência. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o plenário da Câmara recebeu uma palestra com o título Raça, Gênero e Classe, o desafio para as mulheres paulistas. E um dos temas debatidos nesse encontro foi a violência contra a mulher, que contou com a participação da promotora de justiça Cristiane Ilau, que apresentou dados e informações sobre o assunto.
Ela destacou a importância de realizar debates desse tipo para conscientizar as pessoas sobre o tema. A gente tem muita coisa para ser comemorada, mas a gente ainda tem muito a conquistar em termos de direito para as mulheres, né? A começar para entender o que é mulher, né? E na sua diversidade e naquilo que elas têm em comum. Então é pensar na mulher negra, na mulher indígena, na mulher LGBT, na mulher que passa fome, na mulher que é dona de casa, na mulher que é engenheira, que é operária, que é desempregada. Todas as mulheres. Além da violência doméstica, o racismo foi outro tema debatido durante a palestra. Durante a sua fala, a professora e escritora Luciana Brauna relatou as dificuldades encontradas por mulheres negras na sociedade hoje em dia. O racismo ele opera como uma estrutura que garante a manutenção das desigualdades. Então, trazer esse assunto, essa temática para a seara dessa casa é a gente quebrar esse silenciamento e essa invisibilidade, para falar de experiências socioterritoriais, experiências da cidade que precisam ser refletidas dentro desse espaço. É daqui que se propositam, né, que se gestam a legislaturas que vão garantir as equidades sociais, as políticas públicas. Representando o Legislativo, estiveram presentes as vereadoras Amélia Naomi e Juliana Fraga, que fizeram um balanço sobre a palestra realizada no plenário da Câmara. Extremamente importante esse assunto, essa temática, né? E que bom que a TV Câmara está aí para amplificar o debate, esse conhecimento, né, que a promotora trouxe, que a Luciana trouxe para nós. Que a gente está sempre em aprendizagem, né? Tem coisas que a gente faz uma luta e que, de fato, tem outras lutas, outras mulheres com outras situações, né, que a gente, às vezes, não tem esse conhecimento. Então, é extremamente importante esses espaços de debate, de conhecimento, de aprendizagem e que isso possa intensificar cada vez mais. De acordo com as palestrantes, quanto mais debates como estes, com a participação de munícipes, forem realizados, mais efetiva será a consciência das pessoas sobre os problemas de violência contra a mulher no país. Casa do Povo, né? A gente tem que falar cada vez mais sobre as discriminações, sobre as violências, sobre as opressões nesse lugar, que é o lugar em que a palavra tem que circular, né? Em que o povo, a comunidade, as mulheres, as pessoas negras, indígenas, LGBTs têm que ter espaço. Para as vereadoras, esse é apenas o início de um caminho que pode levar a diversas mudanças de comportamento no futuro. A gente precisa trazer, ampliar os debates para que lá na frente realmente a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igual, mais equânime, uma sociedade com menos violência para todas, né? E que seja uma sociedade melhor também para os homens, né? Porque uma sociedade violenta, seja qualquer tipo de violência, é ruim também para os homens, né? Não só para as mulheres, mas para os homens. Então, que esse debate seja cada vez mais ampliado. E o câncer de colo de útero é um dos pontos de atenção à saúde da mulher. Questões hormonais, alterações no ciclo menstrual, menopausa são outras situações que afetam a saúde feminina e é sobre a necessidade desse cuidado amplo que a gente conversa agora. Prevenção e as consultas de rotina são essenciais para todas as mulheres de todas as idades. E a Marina Lima bateu um papo com um especialista e mostra pra gente o porquê essa prevenção é tão importante. Olá, Boletim Entrevista no Ar. A gente está no mês das mulheres e um aspecto super importante para a gente abordar nesse período e também no ano todo é a saúde da mulher. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Giovana Zulietti, ela é ginecologista e obstetra. Bem-vinda, Giovana. Obrigada, Marina. Obrigada a você pelo convite. Para a gente começar, Giovana, a saúde da mulher ainda é um tabu, né? Desde o início da vida até o fim. É um tabu bem grande, difícil fazer com que as mães levem os adolescentes, as crianças no consultório. É muito difícil também fazer com que as mães e as mulheres se preocupem e vão, de forma adequada, no ginecologista fazer os seus exames de rotina. E o acompanhamento é importante desde cedinho, né? Desde cedo. Desde o momento que começa a desenvolver mama, pelo, é ideal que leve para a gente averiguar se está adequado o desenvolvimento. Isso não quer dizer que é um incentivo à parte sexual. A gente precisa educar as crianças e os adolescentes sobre menstruação, desenvolvimento e sobre o próprio corpo.
Perfeito. E quais são os sinais que aparecem, assim, que devem ter, que os pais, né, ou a própria mulher depois deve ter atenção em relação a doenças, ao corpo mesmo? A gente precisa ficar bem atento se em algum momento começa a ter dor para ter relação, se tem alguma ferida ali na região da vulva, se tem algum nódulo na mama, se está com corrimento de uma coloração ou cheiro inadequado. Isso tudo faz com que a gente fique atento e vá ao médico para poder entender o que está acontecendo. Esses são sinais de doenças mais corriqueiras em mulheres? Esses são os sinais de doenças mais comuns. Quais são mais algumas? As úlceras, a gente vai pensar em infecções sexualmente transmissíveis. A parte do nódulo, a gente vai pensar em câncer de mama, em alguns nódulos mamários. A parte de dor na relação pode ter relacionado à infecção urinária ou também à endometriose, então a gente precisa investigar. E você acha que é papel do poder público? Como você avalia isso? Ter atenção com os problemas das mulheres? É importante representatividade para que as mulheres entendam esses problemas? Sim, é muito importante a gente ter representatividade dentro do Poder Legislativo, porque coloca em pauta a saúde da mulher e as questões de saúde da mulher. Então, mamografia, Papa Nicolau, os exames que precisam, uma acessibilidade maior ao sistema público de saúde, muito importante. Ninguém para entender melhor os problemas da mulher do que a própria mulher, né? Exatamente. Giovana, para encerrar, se você quiser deixar um recado para as mulheres em relação a cuidados com a saúde, cuidado com a saúde mental, física. Sim, a gente precisa entender que a saúde da mulher ela não é apenas exames de rotina, faz parte o nosso bem-estar físico, emocional, sexual. Então, a saúde da mulher ela precisa ser um olhar como um todo. No momento que a gente vai na ginecologista, a gente fica muito focada nos exames, mas não é só isso. E falando um pouquinho dos exames, o que é importante é entender que o Papa Nicolau ele precisa ser realizado a partir dos 25 anos, se a gente tem uma atividade sexual, e a mamografia pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos bianualmente, ou seja, a cada mais ou menos 2 anos. Maravilha, Giovana, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Fica o convite para você voltar. Obrigada a você, Marina. E é isso, como a Giovana falou, a saúde da mulher é uma grande responsabilidade, a gente tem que estar atento e nós, como mulheres, também precisamos estar atentas às outras mulheres ao nosso redor. De volta ao estúdio. E pessoal, como março é o mês da mulher, uma outra campanha focada na saúde feminina ganha força, que é o Março Lilás. O foco é conscientizar que não só as mulheres, mas toda a população deve ficar atenta aí com a prevenção ao câncer de colo de útero. E a melhor forma de prevenção é oferecida de forma gratuita na rede pública de saúde, que é a vacina contra o HPV. No consultório médico de ginecologia, um exame rápido, o Papa Nicolau, é a principal maneira de identificar o câncer de colo de útero, quarto tipo de tumor que mais acomete mulheres no Brasil. Considerado o terceiro câncer mais frequente na mulher aqui no Brasil, tá? Mas é um câncer que é prevenível, né? Essa é a nossa grande questão. Então, a gente conseguir realmente uma campanha de ampla vacinação, seja no sistema público ou na rede privada, é essencial para a gente conseguir diminuir a incidência desse câncer. Mesmo sendo simples rastrear, muitas mulheres deixam o cuidado de lado. Por isso, nesse mês, são realizadas ações para chamar a atenção para o problema. É a campanha Março Lilás, com foco na prevenção. É importante procurar o BS, porque quando a gente faz aquele exame preventivo, que a gente chama de Papa Nicolau, e faz um raspado do colo do útero, a gente tem a chance de diagnosticar aquelas células, aquela feridinha que pode se transformar em câncer. Retirando, está tratado. Então, é um exame extremamente acessível, a gente tem toda a saúde básica. E é um câncer que a gente pode tratar e tem uma chance enorme de cura. Estimativas do INCA apontam que 17 mil casos da doença devem ser registrados no Brasil entre 2023 e 2025. Em São José, a Secretaria de Saúde estima 43 casos no período. Em mais de 90% das ocorrências, a causa é a infecção pelo papilomavírus,
transmitido sexualmente. Nas fases iniciais, a doença quase nunca apresenta sintomas. Por isso é tão importante estar com os exames de rotina em dia. A indicação é que ele seja feito a partir dos 25 anos de idade, pelo menos uma vez por ano. E aqui em São José dos Campos nem é preciso marcar consulta. Basta se dirigir até uma unidade básica de saúde que a equipe de enfermagem faz a coleta do material que é encaminhado para a análise. O município também criou a campanha Bem Me Quero. Uma vez por mês, algumas unidades básicas de saúde abrem no sábado, das 9 da manhã às 2 horas da tarde, para que mulheres façam exames preventivos. A rede pública de saúde oferece ainda vacina contra o HPV, vírus que causa o câncer. A Organização Mundial de Saúde considera que é um câncer passível de ser erradicado, de acabar. Uma vez que a gente tem uma vacina para não ter a contaminação por esse vírus, a gente consegue, com isso, erradicar o carcinoma, o câncer de colo de útero. Só que a gente tem uma baixa adesão à vacina, que deve ser feita para meninos e meninas. A vacina também é eficaz para mulheres com até 45 anos. Nesses casos, a dose só está disponível na rede particular. A médica ressalta que a prevenção é o remédio para evitar a doença. Então, uma coisa é a gente fazer o rastreio através do Papa Nicolau, que é essencial, mas a nossa prevenção. Então, como eu previno a lesão do câncer de colo de útero? Através do uso dos preservativos e através da vacinação. E pegando o gancho na campanha Março Lilás, que trata da saúde feminina, os órgãos de saúde também decidiram promover neste mês a campanha Março Azul Marinho, para lembrar os homens aí sobre os cuidados preventivos sobre o câncer coloretal. A cada ano, 40 mil novos casos da doença são registrados no país e muitas vezes a doença poderia ser evitada com mais consciência e informação. E para falar desse assunto, eu chamo agora o repórter Paulo Ricardo, que está aí com especialistas e vai dar as informações para a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham no Boletim Legislativo. Sem dúvidas nenhuma, são informações importantes que precisam, ser entregues à população. O câncer de colo retal, ele é o terceiro que mais afeta a população em geral, por isso que esse tipo de campanha é fundamental. E quem vai trazer mais informações sobre o tema é o Dr. Túlio César, ele que é oncologista clínico. Dr. Túlio, primeiramente, a gente falar sobre os sintomas, como que eles aparecem, quais são os principais do câncer coloretal. Boa tarde. Boa tarde. Os sintomas variam muito de acordo com o estágio que a doença é diagnosticada, mas quais são os sinais de alerta para um paciente procurar um médico pensando na possibilidade de um câncer de intestino grosso, do intestino seja do cólon ou do reto. Então, se o paciente tem uma diarreia crônica, ou seja, um intestino que está mais solto do que o comum, de uma forma crônica, por alguns meses, isso é um sinal de alerta. Se, pelo contrário, o intestino está mais preso do que o comum, também de uma forma crônica, por vários meses, isso é um outro sinal de alerta. Se o paciente tem eliminação de muco, sangue nas fezes, isso é um outro sinal de alerta. Ou mesmo se o paciente tem uma dor ao evacuar, ou mesmo de uma forma mais inespecífica, um emagrecimento desmotivado, são situações que devem chamar a atenção desse paciente para procurar um médico para investigar o motivo desse sintoma. E quais que são os fatores de risco, para poder desenvolver o câncer coloretal? Certo. A gente tem muita associação dos hábitos desse paciente no desenvolvimento da doença. Então, um paciente que tem uma dieta rica em alimentos com proteína animal, carne vermelha, ou mesmo os alimentos ultraprocessados com carne animal, seja uma salsicha, um hambúrguer, e que tem uma dieta rica, pobre em fibras, então pobre em salada, pobre em fruta, em alimentos integrais, paciente sedentário, que aí depois vai estar acima do peso, sobrepeso, obesidade, um paciente que tem o hábito de fumar, um paciente que tem um hábito
de tomar bebida alcoólica de uma forma crônica e excessiva. São os principais fatores de risco para esse tipo de doença. Na menor parte das vezes, está associado, 5% dos casos, vamos dizer assim, a casos hereditários. O paciente herdou do pai, da mãe ou de ambos um risco aumentado para a doença. Esses são os principais fatores de risco para a doença. E falando um pouco sobre os exames, né, para poder fazer a checagem, geralmente quais são os exames que detectam, né, esse tipo de doença? Então a gente tem duas situações importantes, distintas. Uma é quando o paciente está com um sintoma que levanta a suspeita, esses sintomas que eu falei no início. Aí é importante você fazer, por exemplo, uma colonoscopia, que é um exame de endoscopia, como a gente já vê com maior frequência, do intestino, né, por trás ali. Apesar de ser um exame desagradável, que demanda um preparo, é um exame muito importante do paciente aceitar fazer para ter esse diagnóstico. E a outra situação é uma situação de rastreamento, ou seja, você pegar um paciente que ainda não tem o sintoma suspeito e você querer correr atrás de um diagnóstico precoce para tentar aumentar a chance de cura desse paciente ou mesmo prevenir a doença. O exame padrão ouro para esse tipo de situação também é a colonoscopia, que pode desde identificar um câncer de intestino mais inicial, que ainda não está gerando qualquer sintoma, ou pegar uma lesão pré-cancerosa, ou seja, um pólipo, como se fosse uma verruga ali, que daqui 8 a 10 anos, se eu não fizer nada, vai virar um câncer. Aí eu tiro aquilo e previno o câncer que o paciente vai ter no futuro. Acontece que esse é um exame um pouco mais invasivo e menos disponível. Então, num caso, por exemplo, de uma região que tem menos recursos, muitas vezes no serviço público, para rastreamento, né, para tentar fazer um check-up oncológico dessa parte, pelo menos fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes anual, e se o paciente tiver o sangue oculto nas fezes positivo, aí eu consigo selecionar esse paciente para fazer uma colonoscopia. Perfeito. E em cima desses exames entra também a importância de alertar a população para poder fazer o diagnóstico precoce, né, da doença também. As chances de cura aumentam? Sim. Então, voltando para a questão do rastreamento, o exame padrão ouro a colonoscopia é a maneira melhor da gente fazer esse rastreamento. Existem outros exames, como a pesquisa de sangue nas fezes anual, e a partir de que idade que a gente vai fazer isso? Teoricamente, a partir dos 45 anos. A população em geral, independentemente do antecedente familiar, deveria começar a se preocupar e realizar esses exames e também tentar se afastar desses fatores de risco que eu citei anteriormente. Perfeito. Para a gente poder finalizar, prevenção é sempre o melhor caminho? Sim, com certeza. A prevenção pela própria colonoscopia, se eu pegar uma lesão pré-cancerosa, eu consigo fazer da doença, mas também dieta rica em fibras, salada, fruta, alimentos integrais, sem excesso de proteína de origem animal, exercício físico, tentar manter o peso normal, evitar excesso de bebida alcoólica, não fumar. São medidas importantes para a prevenção não só de uma série de outras doenças cardiovasculares, mesmo outras doenças oncológicas, mas também para o câncer de colo. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Túlio. Então, devolvo para você aí nos estúdios. Um abraço. Muito obrigado pelas informações, Paulo, e fica aí o recado. Saúde é fundamental e prevenir sempre é o melhor caminho. E vamos agora falar da previsão do tempo para saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã. Esta quarta-feira alterna períodos nublados e de céu aberto. Há pouca chance de chuva. A temperatura máxima esperada é de 32 graus e a mínima de 20. Para amanhã, quinta-feira, também há pouca chance de chover. A máxima prevista é de 34 graus e a mínima de 19. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui com o Boletim Legislativo de hoje e já desejo aí para vocês uma ótima tarde. Amanhã
a gente está de volta, mas pode continuar aqui com a gente na programação da TV Câmara e também acompanhar a gente pelas redes sociais. Anota aí, é o @TV Câmara SJC. Esse é o endereço do nosso YouTube, Facebook e Instagram. A seguir, não se esqueça, você tem o Hora do Esporte com os brilhantes Vieira Júnior e Bruno Castilho. Eu encontro vocês amanhã. Um abraço. Tchau.